Olá, bem-vindo a mais um Spotcast. Eu sou o João Breni, CEO do Grupo Spot. Vamos falar sobre marketing no setor jurídico. Tô aqui com meus amigos Thiago Paulucci e Rafael Lacerda. Pessoal, muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado esse convite. A gente já trabalha junto há muito tempo e é um prazer poder falar com vocês abertamente agora sobre marketing nesse setor, que é difícil a gente fazer isso, né? Mas primeiro, obrigado por terem vindo. Tema bastante espinhoso, né, João? Mas é um prazer estar aqui, prazer contribuir aí com o podcast de vocês e eu que agradeço aí o convite. É verdade, a gente agradece, João, mais uma vez, obrigado. E a gente está aqui para tentar bater um papo com você nessa área que é espinhosa, delicada, e que nem sempre a gente consegue uma concorrência muito legal. É isso. E vocês, né? Paulucci é especializado na área condominial, né? Lacerda na empresarial. E assim, mesmo, né, tendo as suas correlações, eu acho que devem ter algumas diferenças, né? Como você comunica, né? Dentro do setor jurídico, mas nos seus nichos, né? Se a gente pensar na área condominial, eu tenho várias maneiras de comunicação, porque eu tenho o síndico morador, o síndico profissional e toda aquela parte de prestadores de serviço. E cada um tem que entender de uma forma, porque se eu falo o que eles chamam de juridiquês com o morador, a gente recebe diversos comentários, diversos até xingamentos, né? Você é prepotente, você é arrogante, porque você tá falando muito técnico. Só que se a gente não é técnico com o síndico ou com outro prestador de serviços, a gente recebe uma condição de que você não tem conhecimento. Então, na área condominial, a gente tem várias formas de conversar. Enquanto acho que na área empresarial é mais... E até aproveitando também na parte condominial, Thiago, é importante a gente entender que até dentro dos condôminos, você tem ali também uma diferença. Perfis e perfis, exato. Perfis e perfis, né? E aí, na área empresarial, João, eu acho que a gente tem uma diferença, né, dessa parte de condominial. A gente pode trazer um pouco mais essa questão técnica, só que a gente nunca pode esquecer que eu vou falar para aquela empresa que não tem um jurídico interno. Então eu vou falar para o CEO, para o CFO daquela empresa, então eu também não posso abusar do juridiquês. E ao mesmo tempo eu vou falar para aquela empresa que já tem uma organização um pouco maior, tem um jurídico interno, então ali eu vou falar para um colega, né? Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. E muitas vezes este colega, ele toma decisões algumas vezes equivocadas, e a gente também tem que ter o zelo de como mostrar para aquele colega que o rumo que ele tomou está equivocado. Não é o mas melhor. Sem que isso soe como algum tipo de afronta, ataque e também nos traga prejuízo. Legal. E como que é, assim, hoje, num contexto do marketing jurídico, você não pode ferir muito a ética ali num contexto de exagerar na publicidade, enfim. Esse é um cuidado que a gente tem muito dentro do contexto jurídico, né? Já era algo muito restrito. Sim. Se tornou mais restrito recentemente, porque agora a gente não pode sequer citar em blog, em eventuais entrevistas, processos nossos. Sim. Então eu não posso simplesmente publicar um blog no nosso site dizendo, olha, no processo número tal, o escritório atuou desta forma, seguimos essa diretriz e conseguimos esse resultado. Isso é considerado uma propaganda que a gente não pode fazer. Então a gente pode te informar, mas ao mesmo tempo que eu te informo, o limite daquela propaganda, ele tem que ser para que você entenda, mas que você não entenda que você tem que me contratar. É só para que você tenha noção jurídica. É uma questão muito tênue a linha que separa o que é permitido do que é proibido na área jurídica, né? E aí a gente tem até como concorrência, né? Você tem hoje grandes escritórios, né? Que a gente fala que tem lá placa, que tem nome. E esses caras conseguem atingir um público muito maior, talvez não sintam tanta falta dessa diferenciação aí do que pode ou não, né? Dentro de um marketing jurídico em si. E isso acaba aumentando essa distância, né? Então, assim, às vezes tem um cliente que precisa de um determinado serviço, esse serviço pode ser prestado
com a mesma qualidade que um grande escritório, só que você não tem a possibilidade de mostrar isso, de trazer isso para o seu público por conta de limitações com a OAB. E muitas vezes, não só com a OAB, essa concorrência, né, essa publicidade que esses grandes escritórios produzem, ainda que de forma indireta, eles têm acessos que os pequenos e médios escritórios não têm, por exemplo, à própria mídia tradicional. Sim. Então, por exemplo, muitas entrevistas que colegas dão em assuntos que estão na mídia, até mesmo na área condominial, por exemplo. Especialmente na área condominial, porque existem algumas referências que são fixas em determinados canais e tudo. Então você não consegue diretamente competir com ele, porque ele faz, ainda que indiretamente, essas pessoas fazem, ainda que diretamente, uma propaganda. Sim. Porque os escritórios levam o nome desses colegas e a gente não pode fazer isso. Então, o marketing ele é muito restrito, mas ao mesmo tempo ele tem suas exceções, seus escapes, né? Que só são atingidos, só são acessados por esses grandes nomes. Não, e imagino que esses grandes escritórios, quando pegam casos polêmicos, por exemplo, a mídia que tem em cima disso é gigantesca, né? Assim, o cara pegou um caso super polêmico ali, vai sair na Globo, na Band, enfim, e uma série de portais de notícia também, né? A gente vê muito isso na esfera criminal, por exemplo, naqueles casos famosos em que os defensores aparecem na TV, dando entrevista. Isso gera uma publicidade muito grande. Mas também em outras áreas também acontece quando há questões trabalhistas, condominiais, empresariais, que essas grandes pessoas jurídicas, né, esses grandes escritórios, têm um acesso que os pequenos e médios não conseguem. E sabe uma questão que sempre me vem aqui? A OAB, ela define claramente essas regras, assim, do que pode e não pode. E outra, quando a gente olha para outros países, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Assim, você tá lá em Miami, Orlando, na Califórnia, enfim, você vê aqueles outdoors, assim, com advogado tal ou tal. E é interessante que você pega, uma vez eu tava caminhando, e tá lá, o Dan ganhou minha causa, ganhei 3,5 milhões. Logo um outro outdoor, Dan ganhou minha causa, ganhei 1,2 milhão. Eu falei, eu vou contratar o Dan. E assim, você vai no banheiro, você passa no ônibus, tem publicidade, é uma coisa assim. Eu lembro, eu fui, acho que eu tava em Miami, né? Miami, sim. Eu fui no banheiro, assim, mas dei uma foto do Victória pro Thiago, falou, tá aqui, ó, você vai lá no Victória e tem uma propaganda de advogado, assim, né? E aí, respondendo um pouco essa questão, a OAB, ela traz limites, né? Limite de publicidade, o que pode ou o que não pode ser feito, o que é considerado uma propaganda ou um marketing ilegal, e o que acaba, de fato, limitando bastante a nossa atuação nessa área, né? Eu vou dar alguns exemplos do que a OAB faz. Ela proíbe o advogado de se apresentar junto com outro negócio. Por exemplo, a gente não poderia ter um escritório junto com uma imobiliária. Tá bom. Né? Não poderia ter a placa. Lógico, se for um prédio comercial que tem uma imobiliária no térreo, mas eu não posso ter no mesmo negócio Lacerda e Paulo de Sociedade de Advogados e Lacerda e Paulo de Imobiliária. Não pode. Tá. A gente não pode ter no mesmo espaço. Eu não posso ter... E aí, por exemplo, se nós tivéssemos uma imobiliária, os clientes da imobiliária não poderiam ser nossos clientes. Sim. Então tem esse limite. A gente não pode fazer publicidade em jornal. Então eu posso colocar que nem tem os anúncios naturais. Eu vou ser velho agora em lista telefônica, né? Que tinha aquelas listas amarelas. Tá lá, né? Porque ainda nessa época a gente não pode. A gente não pode fazer banner em site da internet. Sim. Tem muita coisinha. Aí como é que as pessoas escapam disso? Vai ter uma convenção de direito empresarial, uma convenção de direito condominial, ou vai ter uma convenção de condomínio, ou vai ter uma convenção do setor elétrico. A gente pode patrocinar, então vai ter lá patrocinador, ou vai ter lá no banner. Provavelmente o patrocínio seja um caminho importante de uma publicidade indireta, né? Exato. Quer dizer, você está fazendo um apoio, apoiando alguém, ou uma instituição, enfim, um projeto, uma ação, e indiretamente você está com o seu nome agregado àquilo, né? Então, acho que é um caminho interessante, né? Agora que você já revelou pra gente sua idade com as listas amarelas, você vê que, assim,
diferente de antigamente, né, que tínhamos as listas amarelas, hoje em dia, né, mundo pós-pandemia, mundo absolutamente digital, o que você vê que o advogado tem feito para se posicionar? Quer dizer, a gente vê alguns conteúdos informativos, muitas vezes, que a gente entende que é o jeito mais correto de fazer uma publicidade no setor, mas tem alguns que se polam, assim, né, também eu acho no que digital. Primeiro, o advogado tem que entender a área que ele quer atuar. Tá. Esse é o primeiro ponto. Porque ainda que exista uma regra geral, por exemplo, LinkedIn, Instagram, o próprio TikTok, são mídias sociais que para todo nicho de jurídico ele é permitido, mas se eu vou para a área empresarial, que o Rafa coordena no escritório, o LinkedIn é o melhor cenário, porque você tá ali com o diretor da empresa, com a parte jurídica da empresa, que tá convivendo naquele meio, naquele nicho, daquele perfil social. Sim. E aí quando você fala naquela área, você tem uma linguagem para falar com aquele pessoal. Quando eu vou para a área do consumidor, e a gente vê muito isso no TikTok, aqueles advogados que se manifestam, eu vou procurar o doutor fulano, o doutor ciclano, eles vão lá e fazem um vídeo sobre alguma coisa. E eu não tô falando daqueles pseudo-jornalistas que vão lá com código de defesa do consumidor, não é esse perfil. É um público que ele trabalha com o consumidor, com aquela pessoa que sofre o mesmo problema, então ele vai para aquela área. Na área condominial, a gente também fala, mas eu tenho que falar dos problemas condominiais. E tem colegas que, infelizmente, ou eles querem atuar em todas as áreas e eles acabam se tornando... quem atua em todas as áreas não atua em nenhuma. Sim. Ou ele ultrapassa num limite em que ele deixa de ser profissional e ele passa a ser um personagem. Tá. E muitas vezes esse personagem ele vira uma sátira. E aí ele não entende, esse colega ele não entende por que ele nunca recebe uma proposta, por que nunca ele é contratado por uma grande empresa, por que ele nunca entra num condomínio. Porque ele não escolheu um nicho e provavelmente é um cara meio coringa, né? Que vai atuar. Acho que a importância das redes sociais para essa parte de marketing jurídico te dar uma visibilidade que você não tinha anos atrás. Então você não tinha uma ferramenta como o LinkedIn, por exemplo, você não tinha uma ferramenta como o Instagram, o TikTok, onde você consegue chegar a um número muito grande de pessoas. Isso você não tinha há pouco tempo, né? Mas advogar é, antes de tudo, reputação. Né? Então, assim, é diferente. Eu quero comprar uma televisão. Você vai lá, você sabe o tamanho da TV, a marca você vai comprar. Sim. Né? Advogar é vender a sua pessoa, né? Então, as pessoas te contratam por confiar em você ou porque imaginam que você tem alguma autoridade naquele assunto que elas estão procurando, né? Então, quando você fala nesse sentido de reputação e autoridade, você tem que saber para que público você quer falar, que público você quer atingir e por que aquele cara vai entender que te olhando ali, te assistindo, de alguma forma vai enxergar ali alguma autoridade e vai entender que você tem uma reputação, algum tipo de respeito, alguma coisa que ele quer contratar, né? E aí é que entra o direcionamento, o posicionamento, para quem você quer falar, né? Para que tipo de público você quer falar? Eu sou um advogado consumidor, pessoa física, eu gosto de defender o consumidor. Então tá bom, então talvez realmente eu precise me posicionar melhor, de uma forma menos... mais informal, né? Mais informal num TikTok da vida ou no Instagram, né? Mas eu também trabalho com direito do consumidor, mas eu quero defender a empresa. Então, com quem que eu tenho que falar? Quem vai me assistir? E que imagem eu preciso passar para aquela pessoa, né? Então, acho que o posicionamento nessa parte, né? Então, assim, realmente, redes sociais trouxeram um benefício muito grande para um ramo extremamente fechado, né, que é marketing jurídico, mas ao mesmo tempo ele te aponta cuidados que você precisa tomar, né? Então assim, cara, como é que eu vou me posicionar aqui? Para quem que eu vou falar? Que tipo de imagem eu quero passar? Porque senão realmente você vai se torna ali dentro daquele nicho de mercado que você trabalha uma pessoa que ninguém leva a sério. E a gente sabe, por exemplo, o advogado quando inicia, ele é generalista naturalmente porque ele está iniciando aquele mercado, ele sai da faculdade cru, mas a partir do momento que ele decide atuar em um segmento ou em alguns segmentos, ele tem que entender como funciona aquele segmento. E a relação advogado-cliente, ela é pautada exclusivamente pela confiança. Sim.
né? E nós somos um serviço de e-mail. Então, se eu presto um bom serviço para você, você fatalmente vai nos indicar para um colega seu, para uma outra pessoa, para uma outra empresa. Só que para isso acontecer, não adianta ter 100% de técnica e não ter uma apresentação. Sim. Porque eu posso ser o melhor na escrita, o melhor em tudo, mas se eu não souber me apresentar, ninguém vai saber. É o que dizem, né? Você tem que ser bom, mas você tem que também mostrar que é bom. Se você Exatamente. é bom e tá escondido debaixo da cama, ninguém vai te conhecer. Mas o mostrar que é bom no mundo jurídico, ele é muito delicado. Ele é delicado. A gente teve até recentemente uma postagem nossa no nosso blog que foi divulgada por algumas outras redes de condomínio, porque foi uma situação que nós atuamos num processo. Não cita o nosso nome. No final, um desses blogs de condomínio citou o escritório Lacerda e Paulucci, mas nós não citamos o nosso blog. O escritório Lacerda e Paulucci, porque a gente não pode. Eles citaram, eles foram ver o processo, eles citaram a gente. Então, isso faz com que outros síndicos, por exemplo, porque era um problema comum que envolve criança, um incidente com criança, outros síndicos já vieram nos procurar, mas porque houve um posicionamento adequado. Como a gente se posiciona, como a gente faz a ativação no mercado, no contexto digital, e as IAs? Quer dizer, assim, a gente tem visto hoje que cada vez mais as empresas usam IA para fazer prospecção ativa. Quer dizer, antigamente você tinha o SDR ligando o dia inteiro para conseguir contato, prospecção. Hoje você ainda tem esse cara, ele é importante, mas você tem uma série de IAs que fazem isso de maneira automática, mandando aquelas mensagens. Oi, eu sou o Lacerda, estou aqui falando com você no link, assim, e ela vai te chamando centenas de milhares de pessoas por dia. A IA, no mundo jurídico, a gente separa em partes, porque ela também é importante no nosso dia a dia. Sim. Como auxílio na pesquisa de jurisprudência, como auxílio na organização do escritório, embora alguns colegas ultrapassem o limite do uso e produzem conteúdos com IA que os tribunais já vêm cortando. Visto aí várias polêmicas que vem cortando, mas acontecido. A gente entende que o uso da inteligência artificial é muito interessante, ele faz com que a gente direcione, não só a inteligência, mas os próprios mecanismos do LinkedIn, do Instagram, que também fazem com que a gente consiga selecionar o nicho que a gente vai atender. Mas eu ainda acredito, aí essa opinião do Rafa eu não sei, mas eu ainda acredito que na área jurídica, o tete-a-tete, a conversa pessoal, ainda é muito importante. Sim. Ele ainda é o mais importante do negócio, não sei. Não, eu concordo. Eu acho assim, na parte de gestão de grandes carteiras, consulta jurisprudencial, acho que isso é muito importante, assim, é um caminho que não tem volta, né? Então, quem não se adequar daqui para frente vai ficar para trás. Sim. Tecnologias realmente muito boas e que ajudam muito no dia a dia, diminui custo, entrega mais qualidade. Do ponto de vista do marketing jurídico, eu também fico um pouco com a posição do Thiago. Acho que a nossa profissão ainda é uma profissão de confiança, é uma relação de confiança, tem que passar essa confiança para a pessoa. Esse tipo de abordagem, de mensagem, ligar, não sei o que, você fatalmente pode converter alguma coisa disso, tá? Só se converte para uma reunião que vai gerar aquela conversa pessoal. Exato. E talvez nem seja uma conversão de sucesso, assim, né? Algo que seja... que efetivamente viabilize. A gente vê hoje em dia muita gente fazendo propaganda desse tipo de serviço, né? Olha, eu tenho aqui um IA que vai aumentar a tua carteira de cliente. Mas como é que aumenta? Né? Qual é a qualidade desse aumento? Então, assim, eu acho que funciona para todo, né? Para alguém vai funcionar. Sim. Eu acho que pro que a gente busca hoje, porque a gente está posicionado, não nesse tipo de utilização, né? Então eu acho que ferramentas de ação sim importantes, mas eu acho que mais nesse sentido de identificar o teu alvo, não para buscar aquele... Até porque oficialmente a gente não poderia fazer, né? Então, oficialmente, a gente não pode bater na tua porta e falar assim, você precisa de advogado? A gente não pode fazer isso. Sim. Né? A gente pode se posicionar. Então, o que é o posicionar? Olha, eu sou advogado, eu entendo dessa matéria, eu sei como fazer.
Sim. Ponto. Tanto que a gente não pode nem apresentar, olha, te mandar um e-mail marketing, né? Que é comum. E a gente recebe, olha, para consulta jurídica, tantos reais. Para propor ação, eu não posso. Sim. Eu não posso mandar um e-mail marketing. Eu posso discutir valores com você, mas primeiro você me procura, e aí depois a gente começa a negociar, mas eu não posso fazer um e-mail marketing. Pra gente finalizar aqui, pensando em futuro, né? Quer dizer, a gente falou ali, a gente foi até um passado onde a gente fazia um tipo de comunicação. Hoje a gente faz uma comunicação muito pautada por rede social. E a IA tem sido cada vez mais forte nisso. Mas o que vocês veem de futuro, assim, coisa de 5 anos, 10 anos? O quanto que a OAB talvez se mantenha ainda firme nesse posicionamento? Ou você acha que tende a ter, de certa maneira, uma flexibilização no... Vou liberar um pouco para que o cara se promova um pouco mais ou não? Eu acho assim, João, a gente tem visto alguns posicionamentos da OAB muito mais no sentido de modernização, né? Acho que a OAB, como qualquer outra instituição, ela é feita de pessoas. E essas pessoas vão circulando ali nos quadros, né? E o momento vai, né? O momento histórico ali tem diversos reflexos sobre o que pode acontecer ou não. Sim. Essa modernização, ela não acompanha, obviamente, o ritmo das coisas, né? Então, acho que a gente teve um boom dessa parte de utilização dessas ferramentas digitais, especialmente na pandemia, e é óbvio que quem está por trás de outras instituições não consegue acompanhar esse ritmo, essa aceleração, né, dessa utilização de ferramentas. Mas eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que as pessoas estão entrando na OAB, em alguns outros órgãos, e estão, né, vendo que é um caminho sem volta, a gente precisa dessa modernização. Sim. Essa parte de marketing não tem jeito. O número de advogado, a previsão do número de advogado para daqui 5 anos é absurdo, para daqui 10 é absurdo, e precisa ter mercado para todo mundo. Sim, então, sim. Se não tiver... Entenda que a OAB ser um tanto quanto fechada, ela acaba sendo oportuna. Porque se ela abrisse na mesma velocidade em que a IA ou essas outras plataformas estão indo, daqui a pouco a gente teria um canibalismo jurídico. Sim. Então, assim, ela manter essa postura mais regrada, tradicional e acompanhando as mudanças, ainda que com uma lentidão a mais, é importante para que a gente mantenha ali um vínculo do que é a profissão. A profissão é uma relação de confiança, né? Então, é importante ainda que ela mantenha esse lado tradicional. Ela vai, concordo com o Rafael, ela vai se modernizar, e não só a OAB, o próprio CNJ, outros órgãos também, e a gente vê isso muito mais hoje em sistema do que propriamente em propaganda, mas ela vai, ainda que a passos bem mais lentos, o que eu acho oportuno, para manter ali um regulamento, porque se ela abrir demais, não volta. Sim. Né? Mas o futuro... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ainda que com limitações, mas será um caminho sem volta. Bom, obrigado por terem vindo, por terem aceitado esse convite. E para você que nos acompanha, se quiser saber mais sobre a Spot, você conhece nosso @Spot Soluções. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o escritório Lacerda Paulucci, Lacerda_Paulucci é a rede social deles. Obrigado, até um próximo episódio. Valeu!